a gente acaba tendo uma influência dos pais, assim, né? Claro que nem sempre o filho segue a profissão do pai, né? No meu caso eu segui, né? E para mim foi muito bom, assim, porque hoje, né, eu vivo da música também, né? Tenho banda e então aprendi tudo com ele, assim, né? Então eu devo muito a ele, assim, né? Por ter aprendido vendo ele fazer as coisas, né? E ele me falando, me ensinando também, né? A forma de como administrar a banda e viver de música. Então, meu nome é Fabiano Alencar Gisler, né? Eu tenho 47 anos, né? Atualmente eu sou empresário da banda Seven, né? Meu pai também, ele começou muito cedo, né? Eu acho que ele tinha, sei lá, ele conta que tinha 8, 9 anos ele já tocava, né? Imagina, 9 anos tocando, já é pra baile, assim, sabe? Nem sei como, porque era muito criança, assim, né? Morava em Braço Trombudo, né? Braço do Trombudo, que era onde meus avós moram, né? Moravam. E lá ele já começou a tocar ali, né? Nesses eventos, festas de igreja e tal. E daí depois ele passou por algumas diversas bandas, assim, né? Conforme ele foi crescendo, adolescência ali, né? Sempre tocando, né? Daí eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi por anos 80, por aí, ele formou essa banda, Os Magníficos, né? Que era parte da formação da missão, assim, né? E depois ele, né, a banda também encerrou, né, com esse nome, e ele montou o Missão Musical, né? E meu pai, na verdade, ele era o empresário, né, e fundador da banda, né? Ele que fundou a banda, né? Então, claro, tinha algumas pessoas ali que eram, vamos dizer assim, sócios dele, né? Os músicos, né, que já, além de músico, eram amigos dele, que eram das formações anteriores, né? Então ele sempre manteve, né? Mas sempre foi ele que comandava a banda, né? Que fazia todo o comercial, né? E era músico também da banda, né? Tocava o pistão, né? Popular, trompete, né? E na época, né? As bandas, né? Hoje ainda também, né? Mas as bandas de baile costumam ter, né? Os metais, né? Para tocar as tradicionais marchinhas, né? O estilo de baile aqui da região, né? E ele sempre tocou trompete, assim, né? Sempre foi o instrumento dele, né? Esse é o primeiro integrante que a gente vai fazer que tem barba. Eu particularmente, eu gosto bastante. Então a gente vai começar agora a pintura dessa parte do bigode, né? Descendo pra boca. Eu sempre costumo começar, na verdade, pela boca. E aí eu vou circundando as outras partes. Como essa parte da boca é uma extremidade, né? Eu gosto de aplicar um escuro primeiro. Então eu vou colocar bastante azul, o ultramar, né, escuro. E um pouquinho de vermelho. E um tiquinho de amarelo. Aí ele vai ficar um sépia. E aí, a partir disso eu vou começar a contornar a parte de dentro da boca. Então, assim, meu pai, ele era um cara muito autodidata, assim, né? Ele não sabia ler partitura, né? Ele tocava totalmente de ouvido, né? E ele era geralmente os músicos que tocam metais, eles leem partitura, né? Então, ele tinha... Ele gravava as músicas na cabeça, né? E como ele não sabia ler, tinha que ser assim, né? Então ele tocava totalmente de ouvido, né? Ele também, eu lembro que ele participava ele até conta uma história da banda municipal de Rio do Sul, né? E daí disse que um dia ele tava tocando lá aqueles hinos da independência, ali no dia 7 deles, geralmente as bandas municipais, né? Quando tinha aqui, eu acho, não lembro se tem ainda hoje, né? E eles estavam tocando ali na rua, assim, todo mundo com a partitura, né? E de repente deu um pé de vento e voou aquelas partituras para longe, assim, né? Só que ele não lia, né? Ele continuou tocando a música, né? E ele e o cara lá do surdo, lá da bateria, lá, né? Só os dois, né? E o resto parou tudo, porque todo mundo tinha que ler, né? E daí ele conta dessa história que só ele e o cara da bateria do cara tocando. A banda ensaiava durante a semana, final de semana às vezes tocava sexta, sábado e domingo, né? Então eram praticamente 3 dias que a gente passava junto, né? Com aquela segunda família, né? Então, em determinados períodos, alguns meses que a banda tinha uma agenda mais extensa, assim, né? Ficava mais tempo lá do que com a própria família, né? O baterista da banda ia sair, né? Só que ele avisou que ia sair e saiu assim meio que na semana, né? Ele não chegou a dar os 30 dias da banda, né? Como é de costume, né?
iria tocar numa outra banda, né? E daí o meu pai, vamos ter que achar baterista, não sei o quê. Daí o Ademar falou, não, mas nós já temos baterista. Mas quem? O teu filho, né? Não, ele não vai dar conta de tocar, né? Ele é muito novo, só tem 16 para 17 anos, né? Isso não, pode colocar que ele vai dar conta, porque ele já toca já, do que não sabe, né? Aí eu fiquei na banda durante uns 3 anos, mais ou menos. Até que a banda, em 1996, ela encerrou, né? Eu conversava muito com o Ademar, né? Porque o Ademar também era baterista, né? Ele viajava com a banda, ele era baterista também e percussionista e cantava, né? Só que ele tocava pouco a bateria, né? Porque ele falava mais na percussão. Então, até no início a gente meio que revezava um pouco a bateria, assim, né? Mas na verdade, eu que era o baterista fixo depois quando eu assumi a banda, né? Então, como ele era tocar bateria, a gente acabava, e também foi um dos meus professores, assim, no início, né? Então a gente tinha um contato maior, assim, a gente conversava mais, né? E ele era uma pessoa muito bacana, assim, né? Então, apesar que ele tinha idade para ser meu pai, assim, mas era legal, assim, era uma pessoa, assim, que eu conversava bastante, assim, né? Tinha uma amizade bem bacana. E agora que vem a parte mais legal. Eu vou começar pelo lábio inferior. Eu vou puxar um pouquinho de branco. Eu vou fazer a mesma mistura que eu fiz aqui no sépia, só que eu vou adicionar um pouco mais de vermelho e um pouco mais de branco. Então eu começo sempre pelo branco. Amarelo. Um pouco desse terracota e só um pouquinho de azul. Pra fazer um tom um pouco mais escuro. Quer dizer, um pouco mais claro, aliás, né? Que esse vai ser um pouco mais vermelho ainda, pra fazer o tom na nossa boca aí. E agora eu vou começar. A gente sente saudade do pai, né? Porque pai é pra vida toda, né? Então, perdi meu pai também de uma forma muito repentina, assim, né? Ele não estava doente, nada, então, claro que a gente, como filho, a gente sente muito, né? Eu tinha muito contato com ele, assim, né? Então, foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, assim, né? Gostava bastante da época que ele tinha banda, né? Claro que em um determinado momento ele parou a banda, eu continuei, né? Mas sempre fica aquela memória da época do Missão Musical muito forte, assim, né? Que foi todo o começo e início, né? Mas assim, tirando isso, eu acho que a Missão ficou marcado, assim, pra essa época aí, né? Tanto que você perguntar para as pessoas mais de época ali, né? Que tem muito fã ainda da banda, né? Às vezes alguém me para assim, né? E fala, a banda do teu pai, eu gostava muito, a gente não perdia um baile, assim, né? Eu lembro, assim, que tinha gente que ia pra, tipo, Joinville, né? A banda ia tocar lá em Joinville, daqui a pouco aparecia uma van cheia de gente em Rio do Sul, né? Eu disse, por que vocês vieram ver a banda se semana que vem a banda vai tocar em Rio do Sul? Mas a gente é tão fã de vocês que a gente veio aqui pra curtir o baile, assim. Então, realmente foi uma banda que fez um sucesso bem legal aqui no Alto Vale.